você foi manipulado. Pode concordar ou não comigo, mas o fato é, nós somos manipulados quase todos os dias. Só que a diferença é que alguns poucos de nós sabem quando uma manipulação está acontecendo, sabem como evitar ou até mesmo como reverter e manipular de volta um manipulador. Se você quer entender como fazer isso, fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre manipulação. E não adianta ficar bravo comigo, discordar, concordar. A manipulação é uma das formas mais antigas da história da humanidade de conseguir com que outras pessoas façam aquilo que você quer. E independente de ser bom, de ser ruim, de ser ético, antiético, o fato é que a manipulação é uma realidade. Nós somos manipulados quase que todos os dias, seja pelas pessoas que a gente assiste na internet e acredita nelas, sejam pelas pessoas do nosso governo, sejam pelos nossos familiares ou os nossos amigos que querem que a gente tome determinada atitude, determinado comportamento. As pessoas sempre vão tentar fazer com que você faça o que elas acreditam ser o certo. Mas se a manipulação é um fato, também é um fato que apenas poucas pessoas sabem como lidar com a manipulação, como identificar quando ela está acontecendo e como reverter uma manipulação e conseguir então manipular aquele que tenta te manipular. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, os principais mecanismos da manipulação. Então, se por acaso você já foi manipulado, já foi enganado, ficou se sentindo frustrado, se sentiu uma pessoa burra, idiota por ter sido manipulada, fique tranquilo porque nesse vídeo você vai aprender a identificar uma manipulação quando ela estiver ocorrendo para, se você quiser, evitar ou se você quiser entrar no jogo, manipular a pessoa de volta, fazer com que ela, na verdade, faça aquilo que você quer e não o contrário. Mas sem mais delongas, vamos começar então falando sobre o que é a manipulação. Tecnicamente dizendo, a manipulação é uma estratégia utilizada para influenciar o pensamento, comportamento e as decisões dos outros de maneira deliberada. É quando eu, de caso pensado, adoto determinados comportamentos para que outra pessoa faça aquilo que eu já queria que ela fizesse. E entender os mecanismos da manipulação é essencial, tanto para evitar quanto para utilizar a manipulação, caso você queira, nos contextos do seu dia a dia. E o primeiro mecanismo que a gente vai falar é aquele que o nosso cérebro acaba ajudando com que a gente seja vítima dele. O primeiro mecanismo da manipulação, então, é o uso da emoção. Uma das táticas mais comuns da manipulação é apelar para as emoções das pessoas. E isso ocorre basicamente porque as emoções humanas têm um forte impacto no processo de tomada de decisão e podem facilmente atrapalhar o julgamento racional. Manipular uma pessoa por meio das emoções pode envolver o uso de histórias comoventes, imagens impactantes ou discursos que buscam provocar o medo e o sentimento de urgência. Quando estamos sob forte carga emocional, principalmente quando sentimos medo ou raiva, o nosso cérebro libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, que aumentam a frequência cardíaca, a respiração e a atividade muscular. Essa emoção também afeta a atividade cerebral. Essas respostas do nosso organismo em relação à emoção de medo ou raiva acabam também afetando a nossa atividade cerebral, reduzindo a atividade em áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento crítico e o raciocínio lógico, como por exemplo o córtex pré-frontal. Não à toa, quando você vê uma pessoa que está nitidamente sendo manipulada por um discursinho emotivo, um discursinho muito lindo, muito bonitinho, que toca as emoções daquela pessoa, você vai olhar para ela e vai falar, cara, você tá meio, né, tá agindo sem lógica, você tá agindo meio sem lógica, você não tá percebendo que não tem lógica o que você tá falando, o que você tá apoiando naquilo que você acredita, e de fato não vai fazer sentido, porque a pessoa não está pensando com a razão, mas sim com a emoção. Por isso que o primeiro mecanismo da manipulação é o mecanismo das emoções. Na prática, a gente tem sempre que prestar atenção quando alguém vem com um discurso que visa trazer uma narrativa muito mais emocional do que factual. Então, se eu venho conversar com você e apresentar um ponto, e ao invés de eu apresentar múltiplas justificativas em âmbitos e áreas diferentes, eu te apresentar uma historinha de bandido e mocinho, de certo e errado, uma narrativa maniqueísta, e me colocar como a vítima, coitado de mim nessa história toda, provavelmente eu estarei manipulando você por meio das suas emoções para conseguir o seu aceite, para conseguir a sua simpatia com a minha causa, para conseguir convencer você de que eu estou certo e, consequentemente, mudar o seu pensamento, mudar o seu comportamento.
comportamento. Então percebeu que alguém está dando muita justificativa emocional, em vez de dar justificativa factual, dá uma pausa ali, uns 2 passos para trás e observe a situação com mais cuidado. Segundo mecanismo da manipulação é a desinformação, o que também pode ser chamado de manipulação de informações. A disseminação da desinformação é uma técnica poderosa de manipulação. Através da manipulação da informação, é possível distorcer a realidade, espalhar informações falsas ou apresentar argumentos tendenciosos. É possível perceber esse tipo de manipulação principalmente nas redes sociais, seja para vender algum produto ou até mesmo para a pessoa tentar te convencer de algo, utilizando de propaganda enganosa e informações inverídicas. Nesse caso, a intenção nada mais é do que tentar enganar outra pessoa, espalhando uma informação falsa, que a gente conhece hoje em dia como fake news. Porque se eu começo a espalhar desinformação, aquilo que seria a informação correta acaba ficando nublada, embaçada para a maioria das pessoas. E se as pessoas não sabem de forma concreta o que é a verdade, fica muito mais fácil para eu passar qualquer coisa e você aceitar e acreditar em qualquer coisa que eu estou falando. Afinal de contas, a verdade ali já perdeu-se de vista porque eu espalhei tanto a desinformação, tanto a informação falsa, que a maioria das pessoas nem vai entender quando você apresentar a verdade, porque afinal de contas a própria verdade já está embaçada na cabeça delas. Bom, para evitar cair nesse tipo de manipulação é bem simples. Busque por múltiplas fontes confiáveis. Então você vai precisar verificar a veracidade das informações que você está vendo. Então não basta ficar ali seguindo 2, 3, 4, 5 perfis que têm o mesmo tipo de viés social, político, ideológico e ouvir 5 perfis. Eu ouvi 5 perfis diferentes. Os 5 perfis que são pessoas diferentes, mas que pensam de forma igual. Não, isso não adianta. Tem que ouvir as pessoas que pensam também de forma diferente daquilo que você concorda ou que você acha. Aí sim você vai estar formando um pensamento realmente crítico. E claro que vale sempre o alerta. Não acredite em tudo que você vê, que você lê, que você ouve, principalmente aqui na internet, antes de você mesmo verificar os fatos e as informações sobre o assunto. Terceiro mecanismo, técnicas de persuasão. A persuasão é uma habilidade essencial na manipulação. Aqueles que desejam manipular os outros muitas vezes utilizam técnicas persuasivas. Essas técnicas persuasivas nem sempre serão uma forma de enganação, mas são técnicas para convencer a outra pessoa daquilo que você deseja. Por isso, poderão utilizar informações seletivas para gerar convencimento, apelo para provas sociais, exploração de consensos gerais e, na maioria das vezes, essas técnicas de persuasão vão funcionar e várias pessoas vão acreditar naquilo que você está falando. E se você quiser utilizar isso, você, além de convencer essas pessoas, vai conseguir mudar o comportamento delas, fazendo muitas vezes com que elas ajam da forma que você quer, seja conversando com você, seja te ajudando em alguma coisa ou até mesmo comprando um produto que você está oferecendo. Se você vai usar isso para o bem ou para o mal, eu não sei, mas se você quer aprender essas técnicas de persuasão, você precisa hoje mesmo participar do nosso treinamento ALC, um treinamento que mudou mais de 37 mil pessoas, fez elas se tornarem mais persuasivas, mais convincentes e capacitou essas pessoas a conseguirem convencer muito mais os outros no dia a dia e a se tornarem pessoas muito mais confiantes e respeitadas. Se você quer mudar a sua vida hoje, clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, informe-se e inscreva-se no nosso treinamento ALC. Falando sobre a persuasão quando ela é utilizada de forma negativa, para manipular alguém, para com que a outra pessoa se prejudique e você tenha benefícios de forma unilateral. Como que eu identifico uma persuasão nesse sentido? Reconhecer essas técnicas consiste em reconhecer a insistência, quando a pessoa fica várias vezes insistindo para que você tome uma determinada decisão ou para que você haja de uma determinada forma. Isso pode evidenciar um comportamento muito mais persuasivo do que colaborativo. Ou seja, a pessoa está apenas tentando te usar, forçando a barra várias vezes para que você acredite nela, ao invés de estar tentando te ajudar de uma forma colaborativa. Portanto, vale sempre a pena, quando você perceber esse tipo de comportamento insistente, parar, conversar com a pessoa, tentar entender quais são as intenções dela antes de continuar deixando essa pessoa falar com você. Quarto e último mecanismo da manipulação é a exploração dos vieses cognitivos. Acontece que basicamente nós, seres humanos, somos suscetíveis a uma série de vieses cognitivos, que basicamente são erros sistemáticos de pensamento que podem ser explorados na manipulação. Alguns exemplos de vieses cognitivos comuns incluem o viés da confirmação, que é a tendência de buscar informações que confirmem nossas crenças, o efeito manada, que é a tendência de seguir o comportamento da maioria, e o efeito ancoragem, que é a tendência de depender fortemente da primeira informação recebida. Esses são apenas alguns dos vieses, tá? E basicamente quando você começa a ficar ciente de que existem esses vieses, você passa a adotar uma abordagem muito mais crítica,
questionar a pessoa quando ela apresenta algo que vai tocar em um dos seus vieses, questionar as informações que você está recebendo e aprender a não tomar nenhuma decisão no calor da hora, sem antes tirar um tempo para pensar. Para evitar cair num viés, minha dica é simples. Aprenda a não tomar decisão no momento. Alguém apresentou algo para você que parece muito bom para ser verdade. Pare, respire, dê uns 2 passos para trás primeiro e não tome a decisão no momento. Por mais que a pessoa fale, é agora, você vai ter que falar comigo nesse momento, eu quero que você resolva a situação nesse momento. Por mais que a pessoa ponha uma urgência em você e que ela esteja apelando para um viés seu, dê uma pausa, não tome a decisão no momento. Aprenda a falar não e aprenda a falar espere. Quando você manda a pessoa esperar, você também precisa tirar esse tempo para pensar antes de tomar uma decisão. Basicamente, essas são algumas das formas mais comuns, tanto de manipular alguém, quanto de evitar ser manipulado. Mas e aí? Me fala se você já foi manipulado por alguém, como é que foi essa situação, se você já manipulou alguém. Coloque aqui nos comentários quais tipos de conteúdo sobre manipulação e persuasão você quer ver aqui no canal Metaforando. Não deixe também de curtir e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que é muito bobinha, que frequentemente é manipulada e que precisa acordar para a vida. Manda esse vídeo para ela. E claro, se inscreva no canal Metaforando caso você ainda não seja inscrito. Um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!